A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Esses tempos atrás eu assisti um seriado que se chama Prison Break, onde Michael tenta libertar seu irmão chamado Lincoln de uma condenação, um crime que não cometeu. E a mensagem de hoje se localiza em Apocalipse do apóstolo João, no capítulo 13, versículo de número 11 ao 18. O título: A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos que de um cordeiro, e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Eu quero me deter em 2 versículos deste texto lidos da palavra do Senhor. Versículos 16 e 17. E diz assim: E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O tema de hoje é prisões do amanhã. Prisões do amanhã. Eu vou estar falando sobre 7 tópicos relacionados com o tema prisões do amanhã. E o primeiro tópico é a primeira prisão do amanhã. É atraído pela tríplice busca intrínseca da alma. Esta é a primeira prisão do amanhã. Para que você entenda sobre isso, vamos lá no livro de Gênesis. No capítulo 3, versículo 4 a 6, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6, E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer,
e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu quero frisar aqui o versículo 6 da palavra do Senhor. E vendo a mulher que aquela árvore era a primeira coisa boa para comer. Ela foi atraída pela primeira coisa, uma coisa boa para comer. E a segunda coisa que ela foi atraída, agradável aos olhos. E a terceira coisa, desejável para dar entendimento, atraída pela tríplice busca intrínseca da alma. A alma buscou essas coisas, boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. A primeira prisão do amanhã, atraído pela tríplice busca intrínseca da alma. São três coisas para atrair a pessoa: coisa boa, agradável e desejável. Boa, agradável e desejável. Eu quero que você note e vendo a mulher que aquela árvore, ela viu três coisas naquela árvore: boa, agradável e desejável. A árvore então chamou muita atenção de Eva. Ela se apropriou do seu fruto e deu para o seu marido. A palavra do Senhor diz que chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Eu quero lembrar você o tema: prisões do amanhã. Mais para frente nós podemos ver na palavra do Senhor. No versículo 22 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Prisões do amanhã. O Senhor Deus agora tira o homem do jardim do Éden. E lançando fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem agora está fora do jardim do Éden. Prisões do amanhã. O que foi bom, agradável e desejável se tornou prisões do amanhã. E segunda prisão do amanhã, despreza as coisas de Deus e o desconhece. Vou repetir para você: a segunda prisão do amanhã, despreza as coisas de Deus e o desconhece. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor.
Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força a tomarei. O versículo 17 diz assim: era, pois, muito grande, note, muito grande o quê? O pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Muito grande o pecado. Nós temos costume de dizer que não existe pecadinho nem pecadão, não é verdade? Às vezes nós falamos isso, ou tem gente que fala. Mas aqui está dizendo que esses sacerdotes aqui faziam tudo fora daquilo que o Senhor queria. E desprezavam a palavra do Senhor. Rebelião quer dizer inútil, sem valor, sentido de malvado. Eu quero lembrar você o tópico: prisões do amanhã, despreza as coisas de Deus e o desconhece. Os sacerdotes desprezavam as coisas de Deus e desconheciam quem era Deus. E quem eram esses sacerdotes? Ofni e Finéias, filhos de Eli. E quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote e também o juiz de Israel. E os filhos dele não se importavam com as coisas do Senhor. Antes tratava como uma coisa qualquer. Eu quero repetir o tópico: despreza as coisas de Deus e o desconhece. Prisões do amanhã. E eles não estavam nem aí com as coisas de Deus. Mas no versículo 27 do capítulo 2 diz assim: veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, prisões do amanhã. Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Nos versículos que se segue, um deles diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E mais para frente, o versículo 34 diz assim: isto te será por sinal, prisões do amanhã, a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Prisões do amanhã. Eles desprezavam as coisas de Deus e o desconhecia. Achava que Deus não estava vendo. Achava que Deus não ia fazer nada. Na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas,
Capítulo 6, versículo 7 da palavra do Senhor diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Prisões do amanhã. O terceiro tópico: prisões do amanhã. Quando se deixa perverter o coração. Eu quero falar sobre o terceiro rei de Israel, herdeiro escolhido de Davi, o homem mais sábio que já viveu em Israel, com exceção de Jesus, o Filho de Deus. O autor de Eclesiastes e Cantares, como também de muitos provérbios e alguns salmos. Ele construiu o templo de Deus em Jerusalém, diplomata, comerciante, colecionador e patrono das artes. Sim, Salomão. Isto mesmo, Salomão. No capítulo 3, versículo 5 da palavra do Senhor, diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede-me o que quiseres que te dê. E Salomão, no versículo 9, diz assim: A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E Deus não só deu para ele sabedoria e entendimento, mas também, assim, riquezas como glória. Mas Salomão, mais para frente, teve 700 princesas e 300 concubinas. E no capítulo 11, o título diz assim: A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. No versículo 1 diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguir a seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. No versículo 4 diz assim: Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Abominação dos Amonitas. Versículo 6 diz assim: Assim fez Salomão que era mau aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Salomão corrompeu seu coração. E já não andava mais no caminho do Senhor como seu pai Davi, se afastando de Deus. Prisões do amanhã. Quando se deixa perverter o coração, isto é, se corromper o coração, prisões do amanhã. Ele se envolveu com mulheres estranhas, na qual Deus não falou para ele se envolver. Antes, pelo contrário,
que era para ele não se envolver com essas mulheres, se relacionar com elas. E também com a idolatria, deixando de seguir o Deus vivo, o Deus de seu pai Davi. Prisões do amanhã. E você quer saber o que aconteceu com Salomão? No capítulo 11 ainda, versículo 14, diz assim, o título fala, Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor, eu vou repetir, o Senhor a Salomão, um adversário, Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. E você acha que parou por aí? Não, não parou por aí. E também no versículo 23 diz assim, deste mesmo capítulo, também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon. Deus levantou a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadade, rei de Zobá. E no versículo 25 diz assim, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Prisões do amanhã. E a paz que reinava ao redor de Salomão, de Israel, já não tinha mais, porque Salomão deixou de seguir a palavra do Senhor e as suas leis. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a pergunta é, e como está o seu coração? Prisões do amanhã. Quando se deixa perverter o coração? O quarto tópico, a quarta prisão do amanhã, nos cuidados da finança, onde exige a máxima atenção em negócios. No livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 6, versículo 1 ao 5, diz assim, filho meu, se ficaste por fiador do seu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois, lá. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livre-te, pois já. Caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te agora como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Filho meu. E o que é fiador? É quem ou que se obriga a realizar pagamento ou cumprimento de uma obrigação por outra pessoa. Afiançador. A quarta prisão, nos cuidados da finança, onde exige a máxima atenção em negócios. Prisões do amanhã. E ficar por fiador não é bom.
Lembro de uma situação que meu pai contou que um conhecido dele ficou por fiador de uma locação e ele não pagou o aluguel. No decorrer do tempo, foi acionado o advogado e teve todos os trâmites ali para poder pagar aquela locação, porque a pessoa que ficou de responsabilidade por essa locação, que era o fiador, foi acionado na justiça e precisava vender a sua casa para pagar a dívida que foi correndo juros em cima de juros. Note que ele coloca aqui assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Prisões do amanhã, onde exige o máximo de atenção em negócios. E você tem atenção? Muito atenção? O máximo de atenção? É, sim! Prisões do amanhã. Note que nos versículos vão falar assim: não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. E o que fazer? Todo cuidado é pouco. Prisões do amanhã. A quinta prisão é nos cuidados de falar e não tem volta mais. Vou repetir para você. Nos cuidados de falar e não tem volta mais. Na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo do 5 a 10, diz assim: assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Prisões do amanhã, nos cuidados de falar, e não tem volta mais. A palavra não tem mais como voltar, já foi dita, e as pessoas já ouviram. Tiago fala da língua, que é um pequeno membro. Mas também ele diz bem claro, é inflamada pelo inferno. E com ela nós abençoamos e amaldiçoamos. Então o que eu faço? Pense antes de falar. Não sai por aí falando qualquer coisa. Reflita. Use de sabedoria. Conforme o versículo 17, eu vou até ler para você. Sim, vamos ler. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
A pergunta é: será que falta sabedoria do alto? É claro que nós somos falhos. Sim, falhos. Feitos do pó da terra. Eu vou deixar também Tiago 1,5, capítulo 1, versículo 5 da palavra do Senhor, que fala sobre a sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e se-lhe-á dada. A quinta prisão, então, prisão do amanhã, nos cuidados de falar e não tem volta mais. E eu lembrei daquele ditado: boca fechada não entra mosquito. Minha mãe uma vez falou isso pra mim: boca fechada não entra mosquito, quando eu era pequeno. E nossos avós ainda vem lá desse tempo aí, né? Tempo bem antigo. Boca fechada não entra mosquito. A sexta prisão da manhã. Sexto tópico. Quando tudo pode ser até maravilhoso no mundo e sua glória. Vou repetir para você. Quando tudo pode ser até maravilhoso no mundo e sua glória. Aonde eu vou encontrar isso na palavra de Deus? No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Versículo de 8 a 11 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, na qual ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E o diabo aqui apresentou para Jesus, o qual o transportou até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Prisões do amanhã, se prostrado me adorares. E mostrou tudo maravilhoso e a sua glória, se prostrado me adorares. Eu vou falar um ditado parecido com aquele que eu queria falar. Quando a esmola é demais, o pobre desconfia. É um ditado paralelo a este. Sim, quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Na Epístola Universal do apóstolo Tiago, diz assim no capítulo 4, versículo 7 da palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Prisões do amanhã. E vou repetir o versículo 10 do capítulo 4. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Sétimo e último tópico: prisões do amanhã. A marca e a adoração que
levará à condenação eterna, prisões do amanhã. O livro de Apocalipse que nós lemos no começo desta mensagem, eu vou frisar os 2 versículos que é a base desta mensagem. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Prisões do amanhã. A adoração e a marca que levará à condenação eterna. No livro do Apocalipse, na qual o apóstolo João deixa para nós a revelação, fala sobre a adoração a Deus no céu, fala também sobre, está escrito sobre os 7 selos e a sua abertura, sobre o ressoar das 7 trombetas, a observação do grande conflito, o derramamento das 7 pragas, a conquista da vitória final. Todas as coisas são feitas novas. Isto para o final dos tempos. No livro de Apocalipse vai falar sobre 2 bestas. Sim, 2 bestas. A primeira besta é que subiu do mar, ainda neste capítulo. No versículo 1 vai dizer: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E aqui fala sobre a besta que subiu da terra. No versículo 11, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E o dragão aqui, o símbolo de Satanás. Sim, Satanás. Eu quero me prender no tema prisões do amanhã. No final dos tempos, as pessoas, segundo descreve aqui no versículo de número 16, que faz todos como pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver um sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Vai dizer sobre o anticristo. Sim, o anticristo. Aquele que se opõe a Deus. E as pessoas nesse tempo não poderão comprar, segundo o texto sagrado, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou um número do seu nome. Então, você vai querer comprar alguma coisa, vai ter que ter a marca. Você não vai chegar com dinheiro ou com o seu cartão apenas e vai levar algo do supermercado ou de qualquer outro lugar para a sua casa. Não, não. Vai ter que ter o nome da besta, o seu número ou o seu sinal. E o que vai acontecer? A pergunta é para aqueles que aceitarem. No capítulo 14... o título fala sobre o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. E no versículo de número do 9 ao 11 diz: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus,
porque se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. No versículo 11 continua: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Prisões do amanhã. Eu quero deixar bem claro que isto aqui é para aqueles que recebem a marca e adoram a besta, a condenação eterna. E Deus certamente não quer que ninguém fique na condenação eterna ou vá para a condenação eterna. No capítulo 21 do Apocalipse fala sobre um novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. No versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que fazer então? Estar preparado. Porque no capítulo 22, no versículo 20, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, prisões do amanhã, prisões do amanhã. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, fique preparado. Para que isso não ocorra, se prepare hoje. Sim, é. Eu quero deixar bem claro para você que isto será para um futuro. Sim. Que no capítulo 25 de Mateus, versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, se prepare hoje, porque Jesus voltará e levará o seu povo para a sua glória. E depois virá a sequência do Apocalipse. A marca e a adoração que levará à condenação eterna. Prisões do amanhã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.